Não importa a situação, a circunstância, mas a palavra do Senhor diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem sabe você entrou aqui com um choro ou com uma tristeza, mas saiba que o Senhor, Ele quer encher a tua vida, Ele quer te dar alegria, paz, força e ânimo. Ele é o nosso Senhor, amém? E eu convido você a se colocar em pé nessa noite agora, para nós oferecermos culto ao Senhor. Você veio prestar o seu culto a Deus também nessa noite, amém? Você não é apenas um ouvinte, você é um participante do culto, e Deus, Ele está aqui para receber o culto que você veio prestar a Ele. Você veio prestar um culto ao seu Deus, e eu te convido a adorar o Senhor com alegria, com fé, com confiança, amém? Vamos entregar essa reunião nas mãos do Senhor. Pai amado, nós te adoramos, Senhor, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Redentor, a quem morreu por nós, quem se entregou por nós, aquele que é digno de toda adoração, digno de toda exaltação. Senhor, não há como pagar, Senhor, ninguém pode pagar o que o Senhor fez por nós, Pai. Entregar o teu único Filho para morrer em nosso favor, não há preço. Mas nós estamos aqui para te adorar, Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor nos criou para o louvor da tua glória. Por isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo, visita a tua igreja, Senhor. Visita, Pai, para que nós possamos sair daqui mais fortalecido, Pai, mais cheio da tua glória, cheio da tua presença, cheio do teu poder, cheio do teu Espírito Santo. Que a tua mão santa esteja tocando em cada um nessa noite aqui, Pai, renovando, restaurando, trazendo cura, trazendo libertação, manifestando a tua graça e o teu poder. Espírito de Deus, eu te convido nessa noite, toca nas nossas vidas, vem tocar para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós te adoramos, nós nos curvamos diante da tua santidade, da tua grandeza, e declaramos que só tu és Senhor, só tu és Deus, não há Deus como o Senhor. Tu és fiel, digno de toda a glória e adoração. E eu convido a igreja a aplaudir ao Senhor, aplaudir ao Senhor com palmas, diz o Salmo 47. Senhor, essas palmas são para ti, Senhor. Tu és digno de ser adorado, de ser exaltado, de ser bendito. Receba nessa noite a nossa adoração, o nosso louvor, e fala com a tua igreja, Pai. Toca na vida dos teus filhos que aqui estão e aqueles que estão do outro lado, Pai, assistindo, ouvindo, Pai, que de igual modo eles possam ser tocados pelo poder do teu Espírito Santo nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor comigo. Eu confesso que essa é um salmo muito conhecido, mas que tem um significado importante para nós. E eu gostaria que você meditasse nessa noite. Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Eu quero dar uma palavra para você. O Senhor, Ele está com você, amém? Não há o que temer, porque o Senhor está com você.
Basta confiar no Senhor. E a palavra do Senhor diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Pode soprar o vento, pode cair a chuva, pode vir a tempestade, pode vir o fogo, pode vir a fornalha, ele continua firme, porque ele está firmado na rocha que é Cristo. O Senhor é a tua rocha, Ele é o teu socorro, o teu refúgio, e eu te convido a adorar o Senhor com alegria, declarar esse cântico que é tão conhecido: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Amém? Você é como o monte de Sião. Não deixe nada te abalar, não deixe uma palavra dura, uma palavra negativa, quem sabe um mal que alguém te fez, não deixe que nada tire a tua alegria. Adore ao Senhor nessa noite, louve ao Senhor. Vamos glorificar o nome do nosso Deus, amém? Eu convido vocês a cantarem com palmas conosco. Autoridade e poder.
Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Ele está com você. Ele é a nossa rocha. Ele é a rocha da nossa salvação. Ele vai adiante de nós. A Bíblia do Senhor fala: irei adiante de vós e prepararei o caminho. Amém? Apesar dessa palavra ser para Ciro, mas a gente pode aplicar as promessas do Senhor para a nossa vida, porque o Senhor, Ele vai adiante de nós, e Ele aplana os caminhos à nossa frente. Se existe outeiro, se existe barreira, o Senhor derruba, para que o nome dEle seja glorificado. E eu te convido nessa noite, aonde você está, comece a adorar o Senhor. Diga a palavra de adoração a Ele. Comece a exaltar o Senhor agora, onde você está. Comece a adorar. Senhor, nós te adoramos nessa noite. Tu és santo. Diga palavras de adoração. Glorifique e exalte o nome do Senhor, que Ele está aqui. Ele é digno de ser adorado. Ele está edificando uma igreja. Ele está fortalecendo. Ele está capacitando. Não importa as lutas, não importa a dificuldade, não importa as setas, não importa o inimigo, o Senhor é conosco, Ele é digno de ser adorado. Por isso nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos, declaramos que só Tu és Deus. Tu és o Senhor dessa igreja, Tu és o Senhor desse povo, Pai. Tu tens estado conosco, mesmo que às vezes a gente não perceba, mesmo que às vezes a gente não sinta, mas o Senhor está conosco. E se o Senhor está conosco, não há o que temer. Não tenha medo, meu irmão. Não se turbe o vosso coração. O teu Deus é contigo, aonde quer que andares, Ele te guarda. A Bíblia fala no livro de Judas: ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar diante da tua glória. O Senhor teu Deus te guarda. Amém? Ele é a luz na escuridão. Ele caminha com você. Confia nele. E eu te convido a declarar nessa noite que Ele está edificando uma igreja. Amém? Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar, uma igreja forte edificar, pra louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpre em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo
Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra teu vento, sopra teu vento aqui. Toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir. Oh, nós queremos te ouvir. Cante essa casa. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado
Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, nesta noite. Nós o exaltamos, Senhor, porque tu estás no meio de nós. A tua presença, Senhor Deus, pode ser sentida aqui, Pai. E assim como um filho, Senhor Deus, se assente aconchegado nos braços do Pai, nós sentimos aconchego em teus braços, Pai. Oh Espírito de Deus, manifesta a tua bondade em nosso meio, tocando os nossos corações, quebrando reservas espirituais, quebrando grilhões e correntes que nos atrapalham de nesta noite ter de fato um verdadeiro, Senhor Deus, contato com o Senhor. Ó Pai querido, se faz aqui em nosso meio, refaz corações nesta noite em tua presença. Esta casa é sua e nós declaramos, Senhor Deus, que o nosso coração é teu, e nós declaramos que tudo que temos é teu, e que o Senhor preenche todos os espaços dentro de nós nesta noite. E não há nada que não seja agora do Senhor, Pai. Oh Pai, som dos nossos corações. Oh Senhor Deus, toma os corações nas tuas mãos nesta noite, ó Senhor. Tu estás no meio de nós. Há uma operação espiritual aqui nesta noite, eu creio nisso. Há um agir santificador da parte de Deus. O Pai está no meio de nós, e quando o Pai está no meio de nós, nós sentimos a tua presença. Comece a falar com Deus nesta noite, meu irmão. Comece a exaltar o nome do Senhor, comece a glorificá-lo, comece a render a Ele os louvores. Aleluia. Aleluias. Oh, aleluias. Nosso meio, ó Deus. Aleluias. Santo é o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória e todo louvor, Pai, sejam dados nesta noite, Pai. Aparece para corações nesta noite que estão distantes da tua presença, Pai. Aparece nesta noite para corações que não estão conseguindo te enxergar ainda, Pai. Aparece nesta noite para corações que não te viram ainda, Senhor. Aleluia. Mais belo entre milhares de milhares. Pode aplaudir o nome do Senhor, meu irmão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quero te convidar a se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Você me escuta bem, meu amado? Está conseguindo me escutar bem? Diga assim: glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda assentados, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia. Palavra do nosso Deus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Nós iremos ler basicamente nesta noite 3 textos bíblicos, dos quais muitos nós iremos apenas passar. Mas é sobre esses 3 textos bíblicos que eu quero ministrar uma palavra ao seu coração de poder e de ordem. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Amém? Quem achou, diga: eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou também. Amém. Tem gente que não achou, né? Que disse: eu vou também. Então nós vamos esperar aí, né? Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus nos diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito. Algumas Bíblias diz: deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Repita comigo, por gentileza: filhos de Deus.
ou seja, aos que crerem em seu nome. Amém? O texto começa e termina como se fosse um círculo. Mas todos os que receberam. E por final, o apóstolo João disse, ou seja, os que creram, os que receberam e os que creram, a estes foi-lhe dado um direito, foi-lhe dado um poder de se tornarem filhos de Deus. Você não precisa fechar sua Bíblia, mas eu quero compartilhar com você primeiro as verdades desse texto. Você já deve ter ouvido em algum lugar as pessoas falarem que todos somos o quê? Filhos de Deus. O texto está nos dizendo que para ser filho de Deus é necessário ter uma condição. Para ser filho é necessário recebê-lo. João está dizendo que receber Jesus em seu coração é crer. Aos que receberam, foi-lhe dado o direito, foi-lhe dado o poder de serem filhos de Deus, ou seja, os que creram em seu nome. Crer em Jesus e recebê-lo está altamente ligado. E esse ato de receber Jesus e de crer em Jesus nos dá o maior direito que temos enquanto cristãos: sermos chamados filhos de Deus. É possível que você não tenha mais o seu pai, é possível que você não tenha mais a sua mãe, é possível que você não tenha vivido isso na sua casa, mas não há nada mais aconchegante, não há nada que traga mais seguridade do que você estar debaixo dos olhos dos seus pais. Há alguém que nos disse uma vez que todo homem, nos últimos suspiros da morte, chama ou esboça o nome de sua mãe. Eu não sei se isso é verdade, mas eu sei que o Theo, ele está dormindo e ele chama o nome da mãe dele. Ele nem sabe o que ele está fazendo, ele está dizendo mãe. Porque parece que essa palavra mãe, parece que essa palavra pai traz confiança, traz seguridade, traz conforto. No meio da crise, no meio de dias difíceis, estar debaixo dos olhos do seu pai é para você uma torre forte, um seguro, uma fortaleza. E a Bíblia diz que aos que creram em seu nome foi-lhe dado o direito de ser chamado filho de Deus. Meu irmão, você recebeu por direito, você recebeu por herança olhar para Deus e o chamar de pai. Isso é grande demais, não é? E é por isso que nessa noite eu quero ministrar com você, Abba, hoje eu posso o chamar de pai. Eu quero te convidar agora a abrir a Bíblia novamente no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Este é o segundo texto que nós vamos ver e logo depois nós vamos terminar na parábola do filho pródigo. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. A Bíblia nos diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize novamente, para que vocês tenham medo, mas vocês receberam o espírito que os torna filhos. Diga comigo, filhos, por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Essa expressão no grego, e o apóstolo Paulo estava falando à igreja de Roma, sobre uma expressão muito conhecida para eles. A palavra Abba, ela vem do aramaico papai ou papaizinho. É uma derivação de uma expressão forte, meu pai. Essa expressão foi usada por Jesus, quando Jesus estava sofrendo agonia no Gólgota, no Getsêmani da dor, recebendo o pecado da humanidade em seus ombros, o que antecedia os soldados pretorianos virem o prender. Jesus olha para o céu e diz: Abba, Pai.
passa de mim este cálice. Jesus estava se referindo agora a Deus como seu papai, e ele estava ali como uma criança. E o apóstolo Paulo agora olha e diz: vocês receberam o Espírito de Deus em vocês, para que vocês olhem para Deus e não tenham medo. O texto diz: pois vocês não receberam um espírito que os escravize. Quantos de nós, ao olharmos para Deus, sentíamos medo? Quantos de nós ainda, quando estávamos numa vida perdida, errada, longe dos caminhos da graça, nós olhávamos para Deus como alguém que encontraria um profeta, que revelaria os nossos pecados, que nos escandalizaria, que nos colocaria à exposição? O apóstolo Paulo está dizendo que é contrário a isso. Vocês não receberam este tipo de espírito que os escravize e traga medo. Vocês receberam um espírito que confirma que vocês são filhos por adoção. Há alguém que os adotou, e este mesmo Espírito confirma no coração de vocês, para que vocês clamem, dizendo: Abba, Pai. É este Espírito que incessantemente lembra que Deus não é um déspota, um religioso, que está posto num trono de justiça para condenar as pessoas. Não. Ele está sentado no trono da graça de Deus, e é de lá que Ele olha para nós e nos chama de filhos. É de lá que Ele olha para nós e nos vê como seus filhos. Mas nós temos o privilégio de olhar para Ele e dizer: Pai. E por último, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Eu já preguei esse texto, presbítero Carlos, algumas vezes. Algumas vezes, presbítero Isaías, eu preguei esse texto focando no filho mais velho, que era possessivo, não queria dividir a herança, foi imaturo olhando para o pai, dizendo: olha, tudo que eu tenho feito é trabalhar para o Senhor durante os anos da minha vida. Eu já preguei por outras vezes falando sobre o filho mais novo, que foi um filho que se rebelou, foi embora, gastou a herança e voltou. Mas hoje eu quero pregar falando sobre a terceira figura do texto. Eu quero pregar falando sobre o pai. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Jesus começa a contar uma parábola aos seus discípulos. E a parábola começa dizendo: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo que recebera do pai, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou os seus bens vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a passar por necessidades. E foi, e chegando-se a um dos cidadãos daquela cidade, o qual mandou para os seus campos, a fim de trabalhar no cuidado de porcos. Este homem desejava encher o seu estômago, pois passava fome, e ao olhar para os porcos comerem, sentia vontade de se alimentar da mesma comida. E tornando olhar para si, disse ele: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, e falarei: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, eu pequei contra o céu, pequei contra ti, já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa,
e dê a ele para que ele possa vestir. Coloque um anel em sua mão e novas sandálias em seus pés. E traga também para mim o bezerro que tenho preparado para as festas, o mate. Nós vamos comer, porque hoje o meu coração está alegre. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram então a se alegrar. E o filho mais velho, que estava no campo, quando veio e chegou perto da casa e ouviu músicas e danças parecidas com festa, e chamando dos servos perguntou-lhe: o que é que está acontecendo aqui? E ele disse: veio teu irmão e teu pai matou um bezerro preparado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo seu pai da festa, foi até ele e disse: meu filho, o seu irmão que estava perdido há tantos anos, voltou. Mas ele respondeu ao pai: eis que eu também te sirvo há tantos anos, sem nunca errar um mandamento que o Senhor me deu, e nunca me deste nem um cabrito, para que eu pudesse me alegrar com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens, com todo tipo de prazer, o Senhor mata para ele o que o Senhor tem de melhor? E ele lhe disse: filho, tu sempre esteves comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e termos convicção de que aquele que estava morto reviveu, e aquele que tinha se perdido hoje novamente se achou. Amém? Quero te convidar a fechar os seus olhos para que juntos eu ore com você. Pai querido, muito obrigado por esta palavra, que não volta, Senhor Deus, atrás sem antes cumprir os seus propósitos para a nossa vida. Pai querido, fala conosco, nos abençoa. Esteja, Senhor Deus, Pai, no meio desta palavra, tocando os nossos corações, Senhor Deus, trazendo revelação e vida para nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Há pelo menos, meus irmãos, duas coisas que todo mundo precisa olhar para esse texto e aprender. A figura dos dois filhos. Jesus estava contando algo referente ao coração do pai, a postura do pai para com a postura daqueles dois filhos. E nós precisamos olhar para que o texto está nos falando. O primeiro filho resolveu sair de casa. Talvez ele estivesse saturado com tudo que ele estivesse vivendo dentro da casa do pai. Talvez ele estivesse olhando para longe da casa do pai e avistando um prazer que talvez dentro da casa do pai ele não tivesse alcançado ainda. Ele chega no pai e diz: pai, eu quero parte daquilo que é meu, na herança que um dia será minha, eu quero ir embora. Naquele tempo, meus irmãos, o filho mais velho, ele era dono de 1/3 de toda a herança do pai, e o que sobrasse era dividido entre os outros filhos. Aquele filho mais novo, ele não tinha direito à metade, mas ele tinha direito a uma parte. E a Bíblia diz que o pai então dá aquela parte para ele, que talvez fosse grande, a repartição de uma fazenda. E a Bíblia diz que depois de alguns dias de ter recebido aquilo, ele sai para uma terra longínqua. Talvez ele tenha ido para a capital da cidade onde ele estava. E a Bíblia diz que estando lá, ele gastou, ele viveu, e talvez ele tenha sido intenso naquilo que ele tenha feito. A Bíblia diz que ele desperdiçou rapidamente, e o texto diz com meretrizes, com farra, com qualquer tipo de prazer impuro, ele tenha gastado tudo que ele tinha. E a Bíblia diz que passando fome naquele local, porque veio um momento de crise, a Bíblia diz que ele foi trabalhar apacentando porcos. Meus irmãos, eu não sei quantos de vocês já tiveram o desprazer de chegar num lugar onde se cria porcos antes da lavagem dos chiqueiros. É um cheiro insuportável, insuportável. É por isso que talvez nós associamos a figura do porco com alguém que tenha hábitos anti-higiênicos. É insuportável. E eu duvido, meus irmãos, que alguém consiga fazer uma refeição dentro do chiqueiro. Que as fezes dos porcos, elas cheiram de longe. Mas aquele garoto, ele olhava agora para a comida que era servida aos porcos, e ele sentia vontade de comer. Olha, a fome precisa ser muito grande. Primeiro, para se ter fome dentro de um chiqueiro. Mas para segundo, querer comer a comida dos porcos.
Mas ele olha para dentro dele e diz: na casa de meu pai, os funcionários têm pão à vontade. Os servos do meu pai são altamente bem tratados, e eu aqui, eu vou voltar para lá e vou pedir para que ele me admita então como um dos seus servos. E a Bíblia diz que ele começa então uma jornada de retorno, de regresso para a casa do pai. E ao chegar na casa do pai, antes que o pai fale alguma coisa, ele diz: pai, calma aí, eu preciso te pedir perdão, eu pequei, eu errei, eu falhei, mas eu não vim aqui para o Senhor me admitir na condição de filho. Eu queria só ser um dos teus empregados, porque eu sei que eu não mereço mais ser filho. A Bíblia diz que o pai imediatamente desfaz aquela fala do filho e diz: olha, eu tenho preparado para você, eu tenho pensado no seu retorno, nós vamos dar uma festa, porque você estava perdido e agora eu lhe achei, eu vou te colocar um anel no dedo. Ele estava selando uma aliança com aquele filho. E quando nós olhamos para esse texto, Deus na figura de pai, Ele deseja nos ensinar algumas coisas aqui. A primeira lição que eu quero lhe ensinar, meu irmão, é que não existe herança que possa lhe dar prazer desassociado da presença do Pai. Não há dinheiro, não há prazer, não há fama que esteja disposta a te dar prazer longe da presença de Deus. Então não se engane, filho. Se você tem pensado em pegar algo que você tem e investir algo que você tem, em fazer do seu casamento, da sua casa, da sua família, da sua fama, do seu nome, algo que lhe traga prazer, que seja desassociado da presença de Deus, isso não vai lhe trazer prazer, meu irmão. Mas uma das coisas que o diabo faz é cegar os nossos olhos. Eu já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas que passaram tempos distantes da presença de Deus e depois voltaram para a casa do Senhor, e a impressão que eles têm é que eles estavam cegados. Onde que eu estava com a cabeça quando eu larguei a minha família? Onde que eu estava com a minha cabeça aonde eu deixei minha esposa com os meus filhos? Aonde eu estava com a cabeça quando eu entrei nesse negócio? Aonde que eu estava com a cabeça quando eu disse sim para esta situação? Tem gente que estraga a família, meus irmãos, por causa de uma mensagem. Nós estamos numa época, meus irmãos, que esse maldito WhatsApp tem devastado casamentos. Olha, meus irmãos, eu estou com nojo, meus irmãos, de algumas posturas de exposição do corpo. Eu já conhecia isso, meus irmãos, mas eu nunca tinha sentido nojo disso. Como que alguém cegado, como que alguém totalmente sem juízo consegue se expor, se colocar para uma outra pessoa sem pensar no que pode causar um casamento. Como que um homem, meus irmãos, consegue se deitar com uma outra mulher pensando que ele vai arrebentar o coração da mulher que tem cuidado dele todos os dias? Uma mensagem, uma foto pode devastar o casamento. Mas o diabo nos cega, o diabo faz com que nós sintamos prazer fazendo aquilo que nós estamos fazendo. Aquele jovem sentiu prazer em ir para longe da casa do pai, em gastar todos os recursos que tinha, em viver explosivamente. Mas a Bíblia diz que depois daquilo veio crise naquela terra. O prazer sem Deus, ele traz imediatamente algo: crise. Não há prazer sem Deus que não traga consigo crise. Todo homem e toda mulher que deseja ter prazer longe de Deus, ele gera crise. E você pode puxar na sua história para ver se eu estou falando besteira. Você sai e deseja ter prazer com uma moça longe do casamento. Você engravida ela, o que vem, presbítero? Crise. Aí você tem que lidar com a crise. Aí você tem que viver aquele pauleira louca. Você resolve fazer algo errado no seu trabalho que traga prazer. Vem a demissão. O que gera? Crise. Você resolve abandonar sua casa para viver a experiência de uma outra mulher, de uma outra pessoa. E aí o que vem depois?
Crise. Todo prazer sem Deus gera o quê? Crise. Você resolve separar da sua esposa porque o casamento não está legal, porque ficou monótono, a coisa ficou difícil, você vai viver algo explosivo lá fora. O que acontece, presbítero Gabriel? Crise. Você tem que saber viver com a crise. Não há prazer desassociado da presença de Deus que não traga consigo crise. É por isso que nós precisamos achar prazer em Deus, porque o prazer em Deus é o único que trará consigo a bênção. Porque a Bíblia diz: sou eu que tenho planos para vós, não de mal, mas de paz e de bênção. Os planos do Senhor são para nos abençoar de geração em geração. A crise não está no planejamento de Deus, mas se passarmos por ela, debaixo da obediência do nome do Senhor, Ele nos honrará, porque um deserto com Deus é uma passagem para um oásis, mas um deserto sem Deus é uma passagem para o cemitério. É por isso, meus irmãos, que nós devemos olhar novamente e buscarmos prazer, estando diretamente ligado com Deus. E aí eu quero te perguntar, meu irmão, se você tem tido qualquer prazer, se você tem tido qualquer prazer nesta vida, que Deus está de fora, cuidado, você está criando uma crise, e tão pouco ela virá sobre você. Se o prazer que você tem fora do seu casamento não envolve a pessoa de Deus, vai vir crise. Se o prazer que você tem, Deus não pode se envolver no seu trabalho com isso, vai vir crise. Se o prazer que você tem emocionalmente não envolve o caráter de Deus, cuidado, você está criando uma crise. Aquele jovem foi o criador da crise, mas ele voltou para a casa do pai. E ao voltar para a casa do pai, ele queria ser apenas um dos seus servos, mas o pai passou a falar: mas eu quero agora te dar o antídoto desse grande problema que você se envolveu. Na casa do pai há sempre perdão. Na casa do pai há sempre restauração, e na casa do pai há sempre nova aliança para ser posta no seu dedo e recomeçar a sua história. Ninguém pode recomeçar a sua história longe da presença do Pai, e é por isso que ele acerta quando ele começa voltando para a casa de Deus. Se você deseja refazer a sua história emocional, se você deseja refazer a sua história sentimental, se você deseja refazer a sua história financeira, o primeiro passo que você precisa dar é voltar para a presença de Deus, é voltar para a casa do Pai, é voltar para o lado do Pai, porque é o único local que há para você novas vestes, festa, aliança e novas sandálias. Ele não ia achar isso no chiqueiro comendo a comida dos porcos, ele não ia achar isso se ele novamente vivesse intensamente o que ele quis viver longe da presença de Deus, gastando o que ele tinha. Ele só pôde viver o plano da restauração voltando para a presença de Deus. Está atrelado ao caminho da restauração um novo encontro com Deus. Nós precisamos voltar para a casa do Pai, para a presença do Pai, para sentirmos prazer novamente. E se você, meu irmão, falhou, pecou, errou, tirou o prazer da presença de Deus daquilo que você está vivendo, eu quero te convidar, meu irmão, a voltar para a casa do Pai e chamar o Pai para fazer aliança com você. Há perdão para você nesta noite, há restauração para você nesta noite. Por outro lado, meu irmão, a Bíblia diz que vivendo esse plano de restauração, obrigado, presbítero Marcelo, o filho mais velho visualizou tudo isso e disse: tem algo errado acontecendo na casa do meu pai, porque esse meu irmão que estava perdido voltou e o meu pai deu essa festa para recebê-lo, está errado. E a Bíblia diz que ele se nega a entrar nesse prazer, ele se nega a entrar nessa festa, e o pai sai da festa e vai em direção a ele. Meu filho, o que está acontecendo? Seu irmão estava perdido, ele voltou, vamos entrar, tem uma festa lá dentro. Não, eu não vou entrar,
Porque da mesma forma que ele estava perdido há muitos anos, eu estou trabalhando para o Senhor há muitos anos. E o Senhor nunca me deu um cabrito para que eu pudesse festejar. E olha, meus irmãos, que ele não estava pedindo muita coisa não. Um cabrito era um animal sem valor naqueles dias. Para um grande fazendeiro que estava dando uma festa com um bezerro cevado, um cabrito não era nada. É como se ele estivesse pedindo, meus irmãos, um ovo para quem tem uma criação de galinha. Estava dizendo: pai, o Senhor nunca me deu um cabrito. E o pai olha para ele e diz: meu filho. Essa frase do pai, ela está quebrando a relação que ele tem. Porque ele olha para o pai e diz: eu estou trabalhando para o Senhor há tanto tempo, e o Senhor nunca me deu um cabrito. Mas ele não deveria chamar o pai de Senhor, ele deveria falar pai. Mas ele não pôde falar pai, porque ele não o via como pai, ele via-se como um servo. Ele estava trabalhando, mas para um Senhor não havia relação de alegria naquilo que ele fazia porque ele se sentia servo daquele homem. Jesus está nos ensinando agora algo para dentro de nós, para dentro da igreja. Não adianta trabalharmos ano a fio para o nosso Pai, continuando olhando para Ele como nosso Senhor. Porque se não há prazer, se não há alegria naquilo que fazemos, nós não entendemos o que é olhar para Deus e lhe chamar de Pai. Meus irmãos, o Theo, ele está aprendendo agora, ter habilidades motoras de pintar e de fazer rabiscos com mais formas, E eu acho lindo, meus irmãos, porque esses dias, no Dia dos Pais, a Aline fez um cartãozinho para mim, onde ele pôde, pintar, e a Aline escreveu SP, um super pai, e a Aline pediu para que ele escrevesse algo para mim, e ele, da forma dele, escreveu. E quando eu cheguei em casa da igreja, eu tinha acabado de sair do culto, ele estava lá em casa, eu cheguei em casa, ele me deu um coração assim, que era um coração azul que ele tinha feito, coração do super pai, ele me deu e disse: pai, é para o Senhor. E mesmo não sabendo o que ele tinha feito, e eu não sabia o que estava escrito ali, eu via no coração do Theo a alegria de presentear o pai. E ele não olhou para a mãe dele e disse: mãe, eu vou ter que pintar esse trabalho para o meu pai. Ele fez com muita alegria, e ele queria entregar a todo custo, ele estava entusiasmado com a minha chegada da igreja. Irmãos, tem tanta gente que olha para o trabalho e diz: eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que fazer, eu vou ter que abrir culto, eu vou ter que tocar, eu vou ter que pregar, eu vou ter que ir para a igreja. Esses que ainda enxergam o trabalho com esta relação, ainda não podem olhar para Deus como filhos, porque ainda não viram nele o perfil de pai, porque ainda não entenderam que é por amor aquilo que nós fazemos. A nossa motivação é porque Deus é o nosso Pai. Eu acordo de manhã e eu sinto vontade de falar com Deus, porque Ele é meu Pai, e essa relação de amor é o que me une a Ele. Eu sinto vontade de olhar para as Sagradas Escrituras e devorá-la todos os dias, e comer uma porção exagerada dela, porque lá eu encontro a voz do meu Pai para mim. E eu não olho para a Bíblia como um livro monótono e chato, e eu não a leio como alguém que tem que ler para bater tabela, ou para fazer aquilo de qualquer forma. Sabe por quê? Porque quem está olhando assim, está se vendo ainda como o irmão mais velho dentro desta parábola. E o pai olha para ele e diz: filho, entra para dentro, há uma festa, porque tudo que eu tenho é teu. Meu irmão, não há nada que seja de Deus que Ele já não nos tenha dado, porque a Bíblia diz que o Espírito que há dentro do nosso coração não veio para nos escravizar, não veio para nos trazer medo, mas veio para que nós pudéssemos olhar para Ele e dizer: Abba, Pai, papaizinho, me ajuda. E nós mudamos isso. Nossa relação com Deus ficou altamente religiosa, a nossa relação com Deus ficou altamente metódica. Nós não olhamos para Deus como Pai, mas nós olhamos para Deus como Senhor. Nós não nos vemos como filhos, nós nos vemos apenas como servos.
tudo que Deus quer é que nós sejamos filhos. Eu acho lindo a característica do filho, que o filho é sincero com o pai. Pai, eu posso te falar uma verdade? Eu vou sair de casa e eu pergunto para a Aline, eu tô brega, amor? Eu tô bem, né? Hoje eu vesti essa roupa, fazia muito tempo que eu não vestia essa camiseta, presbítero Marcelo. Eu não sei se ela estava servindo para mim, né? Ela até com umas marcas assim, passadas. E eu falei, Aline, eu tô brega, porque eu tô com um sapato marrom, filha, eu tô com blusa roxa. Ela falou, não, tá bem, né? Tá bom, né? Ela é sempre generosa, meus irmãos. E eu vim para a igreja, não sei isso, eu tô brega, presbítero Marcelo. Eu não tô, né? Não tô brega. Mas eu fico pensando na hora que o Theo vai falar isso para minha irmã Cátia. Nossa, pai, você tá brega hoje, hein, pai? Porque normalmente os filhos são sinceros, né, Marcelo? Eles olham e falam. Nossa, pai, você tá gordinho, hein, pai? Pai, você tá cabeludo, hein, pai? Sabe porque uma característica do filho é ser sincero. Quem não é sincero com Deus, meu irmão, não entendeu a relação de sinceridade que existe ainda com o pai. Tem dia que a gente está quebrado, cheio de pecado. Tem dia que a gente está longe da presença de Deus. O que a gente faz? Oh, excelentíssimo Senhor, altíssimo de todas as coisas. É assim. O filho que estava quebrado, como que ele chegou? Pai, calma. Deixa eu ser um dos seus empregados. Ele chegou humildemente pedindo perdão. A restauração não acontece porque nós não o vemos como pai. Nós não entramos na festa porque nós não trabalhamos para ele como quem trabalha para o pai. Eu quero te perguntar nesta noite, meu irmão, você tem trabalhado para Deus como quem trabalha para o seu pai? Meus irmãos, eu tenho dito que e eu não tenho muito tempo a falar isso, né? Eu tenho 20 anos que eu sirvo a Deus, talvez 10 que eu esteja inserido na liderança. Ministério de jovens, ministério de adolescentes, ministério infantil e tantas áreas que eu já passei no meio da igreja. Mas eu nunca vivi uma escassez tão grande ministerialmente falando, de gente que estivesse disposta a trabalhar para Deus. Porque às vezes eu chego numa pessoa, o Rodrigo diz, meu irmão, eu estou precisando de... Ai, pastor, não quero, já me feri. Ai, pastor, trabalhar para Jesus, eu estou aqui, quero sentar, quero ouvir mesmo, está tudo... Porque as pessoas perderam o interesse de trabalhar para Deus. Elas olham como vai ser difícil, eu vou ter que acordar mais cedo, vou ter que ir para a igreja, eu vou ter que estar disposto, mas não vê o prazer que é trabalhar para o Pai, ver o Pai feliz, engrandecer o nome do Pai. Tenho dito isso, meus irmãos, que eu estou caçando pessoas para alguns ministérios. Tenho ido atrás como um caçador, como um arqueiro disparando flechas para trazer pessoas para trabalhar para o Pai. Isso como é difícil. E a gente não pode viver nostalgicamente daquilo que a gente viveu no passado. Mas eu lembro, meus irmãos, que eu chegava mais cedo na igreja, juntamente com a irmã do presbítero Carlos. Nós ensaiávamos no fundo da igreja sempre uma canção, e eu lembro que eu com a Cíntia ensaiamos várias vezes uma música do Renascer Praise, Jesus Plano Melhor. E eu lembro que nós ensaiávamos indo para a igreja, nós ensaiávamos voltando da igreja, porque se caso naquela noite o Ministério Louvor falhasse, nós tínhamos um louvor para cantar. Se a Cíntia estiver me assistindo, ela vai lembrar disso. Nós nunca pudemos cantar, Cíntia, esse louvor junto, mas nós vamos cantar lá no céu para Jesus, minha irmã. Mas quantas vezes nós ensaiamos esse cântico? Eu lembro que nós chegávamos mais cedo, o culto começava às 19 horas na igreja do Secap, mas nós chegávamos sempre um pouquinho mais cedo, porque a irmã Irani e a irmã Ilza estavam na sala de intercessão, e nós queríamos orar juntamente com ela. E nós orávamos naquela sala de intercessão, e quantas vezes eu vi o céu descer naquele local. Eu lembro que uma vez eu era pequeno, meus irmãos, e eu estava no mutirão da igreja, na construção da igreja do Secap, na igreja do Dom Bosco, nossa primeira igreja, quando nós saímos do aluguel. Eu lembro que eu estava lá, eu era pequeno, eu não sabia fazer muita coisa, e o pastor Edmar passou naquele dia na construção, e disse, rapazinho, todo mutirão que eu vejo, você só está comendo pão, né? E realmente, meus irmãos, eu ia, pegava o pão, começava a comer, meus irmãos, e daqui a pouco eu voltava, comia, mas eu não sabia fazer muita coisa, mas eu gostava de estar ali no meio dos irmãos, aquela relação de trabalho era boa. Eu não fazia aquilo pesadamente, eu fazia aquilo porque eu estava servindo o Pai.
Quantos de nós precisamos reativar no nosso coração o desejo de servir o Pai por amor, meu irmão? É por amor que nós fazemos esta obra. Servir a Deus precisa ser uma atribuição amorosa dentro dos nossos corações. Não pode ser um peso para nós. Eu preciso estar como um jogador no final da Copa, que fica ali treinando, esperando o técnico falar, sai do banco de reserva e vai para o campo fazer sua parte. Eu preciso estar aquecido. Mas nós nos portamos como alguém que tem medo, e quando o técnico olha e fala, vem, não. Porque não há mais prazer, não há mais amor no trabalho para com o Pai. E nesta noite, meu irmão, eu quero te convidar a olhar para dentro do seu coração. Talvez você se encontre em um desses preâmbulos. Talvez você se sinta como o irmão mais jovem, que quis ter prazer longe da presença de Deus. Talvez você se sinta como o irmão mais velho, que está dentro da casa, mas não tem mais relação de amor em trabalhar para o Pai. Eu quero te convidar a ficar de pé. O Rodrigo está fazendo o solo de um louvor que fala exatamente sobre isso. Abba, eu só queria te chamar de Pai, porque eu sou o seu filho. Este privilégio maravilhoso lhe foi dado em Cristo Jesus, meu irmão. Não há nada maior, nem nada melhor do que olhar para Deus e poder chamá-lo de Pai. Talvez nesta noite, meu irmão, você precise do conforto que só a presença do Pai lhe traz. Talvez você tenha perdido a relação amorosa de trabalhar para Deus. Talvez você esteja cansado de ver tantas coisas na casa do Pai acontecer. Talvez você tenha trabalhado durante muitos anos e agora você está dizendo, não quero mais trabalhar, Pai. Talvez você tenha saído para longe. Talvez você tenha ido ter prazer longe da presença de Deus, mas você está voltando nesta noite. Mas eu quero te convidar nesta noite, meu irmão, a chamar Deus de Pai. Comece a falar com Deus, meu irmão. Comece a dizer, Senhor, restaura a minha condição nesta noite, para que eu me torne filho. Perdoa-me dos meus pecados. Tira a viseira espiritual que tampa, Senhor Deus, Pai, de me enxergar, Senhor Deus, como seu filho, Senhor Deus. Desconstrói, Senhor, aquilo que faz com que eu sinta prazer, Senhor Deus, em ter prazer longe da Tua presença, mas que antes o meu prazer esteja na casa do Senhor e na lei do Senhor. Oh, Pai, Pai, o meu prazer é lhe chamar de Pai, Senhor Deus. O meu prazer é me ver como Teu filho, Senhor Deus. Não há nada maior, não há nada melhor, não há nada tão grande, Senhor, de ser Teu filho, Pai. Obrigado, Senhor, porque tudo que fazemos, Pai, é para a Tua glória, porque nós lhe amamos, Senhor Deus. Quando eu abro, Senhor Deus, a igreja, quando eu a fecho, Senhor Deus, quando eu ponho a mão no microfone, Senhor Deus, quando em casa eu me assento para preparar um sermão, Senhor Deus, eu estou alegremente dizendo, que bom que eu estou fazendo isso para o meu Pai, aleluias. Obrigado, Senhor, porque o Senhor acima de tudo é o meu Pai. Obrigado, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito por mim, Pai. Obrigado pela paciência que o Senhor tem tido comigo, Pai. Obrigado por nunca desistir de mim, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem tentado inúmeras vezes me reerguer e me refazer, Pai, apesar de todos os meus vacilos, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai. E obrigado, Senhor Deus, porque lhe servir, Pai, tem me trazido alegria, Senhor Deus. O Teu fardo é leve, Pai, e o Teu jugo é suave, Senhor Deus.
E o teu fardo é leve, Senhor Deus. Oh, Senhor Deus, te servir tem sido uma atribuição de alegria, Pai. Desde o dia que o Senhor me chamou, Pai. Desde o dia, Pai, que as tuas mãos confirmaram, Senhor Deus, sobre mim, Pai, o santo ministério, Pai. Eu tenho sido abençoado, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus. Abba, Pai. Aleluias. Aleluias. Meu irmão, nesta noite, o Senhor deseja trocar o seu fardo por algo leve. Não conviva com este fardo pesado que você está carregando. Você é filho, meu irmão, e o fardo do seu pai é leve, e o seu jugo é suave, meu irmão. Essa vida mundana, cheia de pecado e longe da presença de Deus, tem lhe posto um jugo amargo. Os teus dias têm sido infelizes, a tua tristeza tem sido dobrada e a tua alegria tem sido dividida. Os teus olhos não sorriem e a tua boca, meu irmão, não canta mais ao Senhor. Mas sabe por quê? Porque você tem carregado um jugo pesado e um fardo difícil de levar. Mas o fardo do Pai é leve e o seu jugo é suave. Trabalhar para o Pai é a melhor coisa que você pode fazer. Pai querido, nós abençoamos a tua igreja com esta palavra, e que nós possamos nos tornar verdadeiramente teus filhos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Nossos irmãos podem se assentar. Nós já estamos próximos de terminar esta celebração, mas eu quero chamar o presbítero Isaías aqui. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos estar apresentando aqui, né, a nossa irmã Vera Helena, nosso irmão Hélio Miata. Só chamar os dois aqui na frente. Vem aqui na frente, irmãos. O casal abençoado. Glória a Deus por isso. Pode vir aqui na frente. Esse casal tem uma história, né, bonita, né? A nossa irmã Vera Helena, né, já veio alguns cultos aqui com a gente. A mãe dela, Vera Costa, né, participou várias vezes também. Então, através disso, ela estava aqui, né, sempre com a gente. E o irmão Hélio Miata, lá no Rio de Janeiro, né? E a irmã orando para que um dia ele aceitasse a Cristo. E através de uma das nossas transmissões, né, de uma das nossas lives, ele ouvindo lá, ele sentiu o toque, né, e aceitou a Cristo e teve essa vontade de ter a vida transformada. Então, através disso, né, nós entramos em contato, ministramos, né, o discipulado para ele por várias semanas, né. Ele foi um aluno, né, firme, pastor, sempre estava lá, eu atrasava e ele já estava lá esperando, né. Glória a Deus por isso. Tivemos o privilégio de poder batizá-lo, né. Foi um evento maravilhoso também na casa da nossa irmã Vera Costa também, onde nós reunimos ali com poucas pessoas, lógico, né, por causa da dificuldade que nós estamos tendo, mas foi um dia abençoado. E ele está aqui hoje, né, junto com a esposa, a irmã Vera Helena, né, está vindo do Rio de Janeiro, tem aqui a cartinha dela, que o pastor, né, cartinha de recomendação, pastor, chique, né, que bênção. Eu li aqui, ó, glória a Deus por isso, né? Então, ela está se transferindo, né, da Assembleia de Deus Ministério da Santa Cruz, lá do Rio de Janeiro, né? O pastor Sérgio Herbert, né, escreveu aqui uma cartinha de recomendação. Então, agora, né, a partir de hoje, ela é membro da Igreja Metodista Wesleyana, está sendo transferida. E o irmão, né, não era de igreja, né? Ele estava, né, esperando a hora certa, e Deus tocou. Então, ele também vai estar, né, sendo membro, já foi batizado, membro da nossa igreja Metodista Wesleyana. Ajuda aqui, irmão.
Puxa aí. Glória a Deus. Esse é o diploma, né, do discipulado, do batismo dele, que foi uma bênção, né, que você possa olhar para isso aí, irmão, e ver que é apenas um começo, né, pastor? Eu creio que Deus tem muito para usar a vida desse casal. Nós vamos estar aqui fazendo os votos, e vocês possam, né, estar diante da presença de Deus cada vez mais, para que Deus use a vida desse casal, use a vida dessa família mais e mais. Tem também o filho deles, né, o irmão Minoro, que foi bênção também, aproveitou Tibum lá na casa deles, já aproveitou também, que é a bênção de Deus, e Deus vai fazer a obra completa na vida dessa família. Então eu vou estar aqui, né, fazendo os votos, recebendo esses irmãos. Aleluias, glórias a Deus. Vou ler algumas coisinhas aqui para vocês. Diz assim, ó: amados irmãos, as escrituras ensinam que a igreja é um corpo e um exército, que tem por cabeça o capitão Jesus Cristo. O plano de Deus consiste em ajuntar em um mesmo rebanho todos os nascidos de novo, a fim de manter firmes os fiéis e pregar o evangelho aos que ainda não creram em Cristo. É dever dos membros procurar a paz, a unidade da igreja, levar as cargas uns dos outros, socorrer-se mutuamente, ser fiel à igreja e contribuir para o sustento dela e de suas atividades. Amém? Vou fazer as perguntinhas, vocês respondem. Amém? Sim, prometemos. Amém? Eu vou estar fazendo uma pergunta para eles aqui. Irmão, vocês já fizeram profissão pública de sua fé em Cristo? Foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e recomendados pelo corpo de líder da igreja para serem admitidos como membros. Prometem agora continuar a viver uma vida santa como fiéis seguidores de Cristo e contribuir para a paz, a prosperidade e a unidade da igreja? Sim, prometemos. Sim, prometemos. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Glória a Deus. Aleluia. A igreja estenda as mãos para eles. Glórias a Deus. A igreja repete comigo assim, ó: nós os recebemos como membros dessa igreja, com os privilégios e deveres próprios da nossa família espiritual. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nas nossas vidas. Que Deus abençoe mais e mais. Não saiam, eu passo a palavra para o pastor. Fique aqui, os irmãos podem se assentar um pouquinho, já estamos terminando. Como membros desta igreja, eu vos passo agora a entregar a primeira Santa Ceia que vocês recebem como novos membros da Igreja Metodista Wesleyana na cidade de Tremembé. A nossa Santa Ceia foi domingo passado, meus irmãos, mas o Hélio Miata e a Vera Miata são residentes na cidade do Rio de Janeiro. Eles vieram para estar aqui conosco para receberem a primeira Santa Ceia. Poderiam ter feito isso lá, recebendo de outras igrejas, mas priorizaram a igreja pelas quais agora os recebe. Amém? E eu passo os entregar nesta noite a ceia do Senhor. Hélio Miata, este é o corpo de Jesus, que por vós foi dado na cruz do Calvário. Vera Helena, este é o corpo de Jesus, que lhe foi dado na cruz do Calvário. Igualmente, este é o sangue de Jesus, derramado na cruz do Calvário, para a remissão dos vossos pecados. Nós os entregamos, para que os vossos pecados sejam perdoados e lavados no sangue de Jesus. As Sagradas Escrituras nos ensinam que o corpo de Jesus foi moído na cruz para a remissão dos nossos pecados. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Porque o corpo de Jesus foi pregado naquela cruz. Vocês foram perdoados naquele dia. Vocês estão perdoados em nome do Pai. Não há condenação sobre a vida de vocês, porque o Pai resolveu os perdoar.
dando o seu Filho para morrer na cruz do Calvário por vós. É por isso que eu vos agora entrego o pão, memória do corpo, e os convido a comer deste pão, lembrando do corpo de Jesus. Comam do corpo de Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluias. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário. O teu corpo sendo moído e esmagado, Pai. Os cravos em tuas mãos, Pai. Oh, Senhor, a coroa de espinhos, Senhor Deus. O sol do meio-dia, Senhor Deus. A agonia, Pai, do pecado do mundo sobre os vossos ombros. E o Senhor, Pai, nos perdoando naquela hora, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Igualmente, agora nós apresentamos a vocês o suco de uva, memória do sangue de Jesus. Por este sangue vocês foram lavados, remidos e santificados no sangue do Cordeiro. Vocês beberão deste suco, lembrando que a vida de vocês está debaixo do sangue precioso que na cruz verteu. Este sangue é para perdão da sua vida, Hélio. Este sangue é para perdão da sua vida, Vera. E todas as vezes que vocês tomam deste cálice, vocês dizem: ora vem, Senhor Jesus. Em breve será o dia da tua volta e nós tomaremos do cálice que o Senhor vai nos dar. Tomem nesta hora do sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor, meu irmão? Deus os abençoe em nome de Jesus. Esta é a destra de comunhão que nós entregamos a vocês. Deus os abençoe e os santifique em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Deus abençoe, meus amados, em nome de Jesus. O testemunho do Hélio, meus irmãos, é um testemunho que sairá no jornal da Igreja Metodista Wesleyana desse mês, amém? Foi confirmado, pela equipe de publicação do jornal Voz Wesleyana. Se você quiser conhecer o testemunho do Hélio, acesse o jornal Voz Wesleyana na internet e você conhecerá toda a história do Hélio Miata e da Vera Helena, que estavam assistindo uma das nossas lives, sentiram o Espírito Santo confirmar uma promessa em seus corações, esboçaram o desejo de descer as águas do batismo, fizeram o curso discipulado e desceram as águas do batismo. Eles estão voltando para o Rio de Janeiro, meus irmãos, residem lá, mas quem sabe um dia o Senhor os trará para ficar pertinho de nós. Queira Deus, e assim seja feito em nome de Jesus. Os nossos irmãos podem voltar para os seus lugares. Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você puder depois, meu irmão, já que a gente pode dar abração, pelo menos dar um toquinho na mão do Hélio Miata, amém, meus irmãos? E em breve, meus irmãos, se o seu carro quebrar, você terá o melhor mecânico de Tremembé para cuidar do seu automóvel. Não é isso, Vera? O Hélio é mecânico, é um mecânico experiente, meus irmãos. Você que não conhece um bom mecânico, o Hélio vai vir para te ajudar com isso, amém? Deus os abençoe. Você pode ficar de pé, meu amado, em nome de Jesus. Eu vou chamar aqui meu amigo presbítero Marcelo. Ele irá orar e nos despedir debaixo da bênção apostólica, amém? Se você deseja entregar também o seu dízimo e a sua oferta, você pode assim o fazer. Os nossos diáconos estarão à porta, recebendo o seu dízimo e a sua oferta e orando e abençoando a sua vida, amém? Estenda as mãos aos céus, ore ao Senhor e receba a bênção de Deus com o nosso presbítero Marcelo. Aleluias. Querido Deus e amado Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais essa rica oportunidade que nós temos diante da Tua presença. Pai, é no nome de Jesus que nós abençoamos, Senhor, a cada um, Senhor, que está aqui nesta noite, a cada um que está em nosso culto presencial, também aqueles que nos acompanham através, Senhor, das redes sociais, aqueles, Senhor, que sintam a Tua presença, o Teu toque de forma sobrenatural, Senhor. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa semana que o Senhor tem nos dado e por esse início de semana que está a começar, ó Pai. Pedimos a Tua bênção, Senhor, a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Que a Tua graça, Senhor, maravilhosa esteja sobre nós. Nos ajude, Senhor, no decorrer dessa semana, Pai. Que nós possamos sentir, Senhor, ter
esse sentimento de filho, Senhor, que venha, Senhor, restaurar nosso relacionamento contigo, que nós possamos olhar para o Senhor, não como um fardo pesado, Senhor, de estar na Tua presença, mas com muito amor, com muita gratidão, com muita alegria, que possamos sentir, Senhor, um verdadeiro sentimento de relação entre um pai e um filho, Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos por essa noite. Te agradecemos, ó Pai, por este culto abençoado, este culto maravilhoso diante da Tua presença, Senhor. E neste momento, Senhor, nós despedimos, Senhor, a Tua igreja debaixo da Tua graça maravilhosa, Senhor. Estenda as mãos aos céus. Que o poderoso amor de Deus e a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo recaiam sobre todos nós, igreja do Senhor. E você que crê nisso, diga amém. Amém. Glória a Deus, te abençoe, Senhor. Abençoe esta tua igreja, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Vai em paz, meu querido irmão. Uma ótima noite em nome de Jesus. Amém e amém. Nosso culto está encerrado.